E a madrugada trouxe uma reviravolta daquelas que ninguém esperava, mas que pode acabar sendo um presente pro Flamengo. Uma situação que parecia completamente definida mudou de rumo, e o Mengão, que já vinha de uma janela extremamente positiva, agora pode ganhar ainda mais vantagem numa futura negociação. Segura aí que eu já vou destrinchar tudo isso, mas antes, a gente precisa falar de um dos maiores orgulhos rubro-negros, a base. Porque o Flamengo não para. E quando a gente diz que o clube pensa no futuro, não é discurso bonito, é ação. O exemplo mais recente vem com a chegada de um jovem que promete dar trabalho no Sub-20, Marcelo Portela. O garoto estava no Botafogo, já vinha se destacando, e agora chega ao Flamengo com um contrato de formação e muita expectativa em cima do seu talento. Marcelo ficou conhecido por um lance que rodou a internet, quando ainda era mais novo, numa pelada que tinha ninguém menos que Vinícius Júnior. Pois é, o moleque teve a moral de dar um drible que deixou o Vini no chão. Claro, o vídeo viralizou, e desde então, muita gente começou a acompanhar o crescimento do garoto. Meio habilidoso, drible curto, bom chute de fora da área, é exatamente aquele perfil de jogador que, se bem lapidado, pode se transformar em uma joia valiosa. O Flamengo aposta nesse potencial, e o objetivo é claro, formar, desenvolver e, lá na frente, colher os frutos, seja em campo ou financeiramente. E já que a gente tá falando da base, outro nome que tá chamando atenção é o Joshua. Com apenas 18 anos, o menino já atua no Sub-20, foi chamado pelo Felipe Luiz pro time profissional, já marcou gol com a camisa principal e agora começa a despertar interesse de clubes do exterior. Tem gringo de olho, fazendo contato, perguntando sobre valores e possibilidades. Mas o Flamengo foi esperto, renovou com o jogador até 2029 e estipulou uma multa de 50 milhões de euros. A ideia da diretoria não é vender agora, mesmo com as sondagens. O planejamento é desenvolver ainda mais o Joshua, dar mais bagagem para ele tanto no Sub-20 quanto no profissional, e quando a hora certa chegar, vender por um valor que realmente reflita o talento que ele tem. Vamos ser sinceros, o mercado hoje não paga 50 milhões de euros por um garoto que ainda está começando. Mas se ele seguir evoluindo, ganhando espaço e confiança, esse valor pode se aproximar ou até ser superado. O Flamengo já mostrou que sabe trabalhar com esse tipo de joia, e o Joshua tem tudo para seguir esse caminho. O clube vê um potencial enorme no garoto, e não vai queimar etapas. Tem tempo, tem espaço, e tem gente qualificada ao redor para fazer com que ele se desenvolva da melhor forma possível. Agora, é com ele, foco, trabalho e pés no chão. Enquanto isso, nos bastidores, tem outro assunto pegando fogo: o julgamento do Bruno Henrique no STJD. Esse processo virou pauta quente dentro do clube, porque pode ter impacto direto no elenco. Todo mundo quer saber o desfecho, e a tensão é grande. Amanhã tem audiência marcada, e claro que vai ter cobertura completa, porque qualquer gancho em cima do Bruno Henrique pode mudar muita coisa no planejamento do time. A expectativa é grande, o clube está atento, e a torcida, claro, de olho em tudo. Agora, segura essa, sabe aquele jogo entre Flamengo e Fluminense pelo Sub-20, em Xerém? Pois é. O Mengão não só venceu, como atropelou. 4-0 em pleno território tricolor. Foi um passeio rubro-negro, daqueles que mexem com o brio do rival. E mexeu mesmo. Tanto que teve gente grande do lado de lá que surtou. Felipe Melo, que hoje está envolvido com o Fluminense e que tinha o filho participando da equipe, simplesmente não se conformou com a derrota. Ele gravou o vídeo, reclamou do técnico, reclamou do sistema, reclamou até porque o filho dele não entrou em campo. O cara estava revoltado. Disse que o treinador do Sub-20 precisava ser cobrado, que o trabalho não podia continuar assim, que tinha coisa errada. Foi aquele chilique ao vivo, cheio de indignação e frases fortes. Claro, o vídeo bombou nas redes. E olha, não foi só pela goleada. Foi pela maneira como o Flamengo dominou, se impôs e humilhou um dos centros de formação mais respeitados do país. Xerém sempre teve fama de revelar craques, mas nesse jogo, o que se viu foi um baile rubro-negro. Um recado claro de que o trabalho de base do Mengão está num nível altíssimo.
E se na base as coisas vão muito bem, no profissional o Flamengo também tem o que comemorar. A janela de transferência se encerrou com um resultado impressionante, mais de 100 milhões de reais de lucro. Isso mesmo. O clube comprou, vendeu, reforçou o elenco e ainda fechou a conta no azul, com sobra. No total, o Flamengo arrecadou 378 milhões e meio de reais em vendas. Entre os principais nomes que saíram estão Wesley, vendido por 162 milhões, Gerson por 160, Matheus Gonçalves por 50, além de empréstimos e negociações menores como Lora e Tiola. E mesmo com essas saídas, o time não se desfez. Muito pelo contrário. Trouxe Emerson Royal por 58 milhões, Carrascal por 76, Samuel Lino por 141 milhões, além de Jorginho e Saul, que chegaram sem custos. Ou seja, foram 277 milhões em contratações. No fim das contas, o superávit foi de mais de 100 milhões. E não só isso, o elenco segue competitivo, com peças de qualidade e reposições à altura. O clube conseguiu fazer uma engenharia financeira que permitiu reforçar o grupo sem precisar mexer no caixa. E tem mais. O caso Marcos Leonardo, que parecia encerrado, pode voltar à pauta e de forma até mais favorável para o Flamengo. O jogador estava com tudo acertado para ir pro São Paulo. O anúncio estava pronto, já tinha aceitado reduzir salário, já estava de malas prontas. Só que aí o Al Ittihad, clube atual do atacante, mudou os termos e pediu dinheiro pela liberação. O São Paulo, que contava com a chegada sem custos, não tinha como bancar. Resultado, negociação desfeita, jogador segue no mundo árabe, mas sem espaço. A bomba estourou no fim da janela, e com o mercado fechado em grande parte dos países, Marcos Leonardo vai passar pelo menos os próximos 3 meses praticamente sem jogar. Ele deve ser inscrito só na Champions League Asiática e ficar fora do campeonato saudita. E aí que entra o Flamengo. Se o interesse continuar, e há indícios de que sim, o clube pode voltar à carga em dezembro, quando a próxima janela abrir. E com um jogador desvalorizado, sem ritmo e com o próprio clube disposto a liberar, o preço deve cair. Ou seja, uma negociação que antes parecia cara e inviável pode se tornar uma oportunidade de ouro. A diretoria do Flamengo foi paciente. Sabia do valor do atleta, mas não entrou em leilão. Deixou o mercado agir, e agora a situação pode virar totalmente a favor. Se Marcos Leonardo realmente estiver disponível em dezembro, e o Flamengo ainda quiser reforçar o ataque, a chance de fechar um bom negócio é real. E mais, com o dinheiro em caixa, o clube tem poder de fogo para negociar bem e com tranquilidade. Não é mais aquela correria de janela que fecha, de desespero por reposição. Agora, o planejamento pode ser feito com calma, com análise, com estratégia. O fato é que o Flamengo saiu muito fortalecido dessa última janela. Tanto financeiramente quanto tecnicamente. Não perdeu peças insubstituíveis, trouxe jogadores que agregam e ainda reforçou a base, que continua sendo um celeiro de talentos. A movimentação foi certeira. E mesmo nos casos que não se concretizaram, como o do Marcos Leonardo, o clube agiu com inteligência. Não se precipitou. E agora pode colher os frutos dessa postura equilibrada. Enquanto o mercado fecha as portas lá fora, no Flamengo o planejamento segue de portas escancaradas para o futuro. O clube não se acomodou com os 101 milhões de reais de lucro na janela, e também não se deslumbra com o desempenho da base ou com os reforços que já chegaram. Porque quem trabalha com excelência sabe que um bom resultado hoje não garante nada amanhã. E é por isso que o Flamengo continua mapeando o mercado, observando jovens promessas, monitorando atletas que possam chegar com custo-benefício interessante, principalmente, cuidando do que já tem dentro de casa. Uma coisa que fica muito clara ao acompanhar os bastidores da Gávea é que o clube aprendeu a lição do passado. Se em anos anteriores o Flamengo teve momentos de desorganização, de contratações apressadas ou até mesmo de apostas mal feitas, hoje o cenário é outro. Existe uma mentalidade profissionalizada, um departamento de futebol que conversa com a parte financeira, e tudo passa por análise técnica, tática e estratégica. O nome da vez pode até ser o Marcos Leonardo, mas o clube tem uma lista. Não se trata de uma única alternativa.
O Flamengo tem opções, mapeia perfis, analisa estatísticas e comportamento. Não é apenas sobre comprar um bom jogador, é sobre trazer alguém que faça sentido para o grupo, que se encaixe no estilo de jogo, que traga retorno esportivo e, se possível, financeiro lá na frente. E nesse cenário, a força da base entra como parte fundamental da engrenagem. O torcedor muitas vezes quer ver o medalhão, quer ver a contratação bombástica, mas os grandes times, os times vencedores de verdade, sabem que um elenco equilibrado é feito da mistura certa, juventude com fome de bola e experiência com sede de título. Joshua é só um dos exemplos. O garoto já mostrou que tem bola, personalidade e presença. Marcou gol jogando com os profissionais, vem crescendo tecnicamente e está num ambiente que favorece esse desenvolvimento. Mas ele não é o único. O Flamengo tem uma geração vindo forte no Sub-20, com vários atletas observados de perto por clubes da Europa. E isso não é coincidência. É trabalho. Ali em Vargem Grande, o centro de treinamento da base, existe toda uma estrutura pensada para formar o jogador dentro e fora de campo. Desde acompanhamento psicológico até aulas de inglês, o Flamengo entende que não basta ter talento com a bola no pé. É preciso ter cabeça, saber lidar com pressão, saber se comunicar, entender que o futebol virou um negócio bilionário e globalizado. E esse cuidado com a formação se reflete não só nos resultados dentro de campo, como foi o caso da goleada por 4-0 contra o Fluminense, mas também no interesse constante do mercado europeu. Agora, voltando à pancada que o Fluminense tomou em Xerém, aquilo ali foi mais que uma simples vitória. Aquilo foi um símbolo. O Flamengo foi até a casa do rival, um dos centros de formação mais respeitados do país, e aplicou uma goleada histórica. E o mais interessante não foi apenas o placar, mas a postura do time em campo. O Flamengo jogou com maturidade, com intensidade, com identidade. Fez um primeiro tempo dominante e soube controlar o segundo com inteligência. E aí, como era de se esperar, o lado tricolor sentiu. Felipe Melo, conhecido por sua intensidade até fora das quatro linhas, explodiu. O chilique que ele deu depois do jogo, criticando o técnico, a comissão, o sistema, a falta de oportunidades para o filho, aquilo virou assunto nacional. Porque não era só sobre o resultado, era sobre o orgulho ferido. O Fluminense não está acostumado a levar 4 dentro de casa na base. E isso mostra o quanto o Flamengo vem se impondo até nas categorias inferiores. Mas não para por aí. O reflexo desse trabalho também aparece nos valores movimentados pelo clube. A janela que acabou de fechar foi um show de gestão. Gastou bem, vendeu melhor ainda. E quando a gente fala de um superávit de mais de 100 milhões de reais, não é só sobre números frios. É sobre o impacto disso no dia a dia do clube. É sobre não precisar recorrer a empréstimos, não depender de cotas adiantadas de televisão, não ter que fazer loucuras por reforços. O Flamengo hoje tem caixa, tem crédito, tem poder de barganha. E isso, num mercado tão volátil como o do futebol, vale ouro. Além disso, o clube conseguiu se reforçar com inteligência. A chegada do Emerson Royal, por exemplo, traz ao time uma consistência defensiva que há tempos o setor precisava. Um lateral com bagagem de Europa, experiência de seleção, mas ainda jovem, com margem para crescer. O Carrascal, por sua vez, chega com aquele toque de criatividade e ousadia no meio de campo. Jogador que pensa rápido, que tem visão de jogo, que pode se encaixar perfeitamente em diferentes formações. E ainda tem o Saul, volante que chegou sem custos, mas que já mostrou em outras passagens o quanto pode ser útil. É o tipo de contratação que não aparece nos holofotes de imediato, mas que dentro do grupo faz toda a diferença. Agora, se tem uma contratação que chama atenção é a do Samuel Lino. Com valor alto, expectativa nas alturas e um estilo de jogo que promete incendiar os jogos, o atacante chega com a missão de ser decisivo. De colocar fogo no ataque, de ser aquele cara capaz de mudar o rumo de uma partida. A diretoria sabe que investir alto é sempre um risco, mas nesse caso parece ter feito a aposta certa. O jogador tem perfil moderno, explosão física e boa finalização. E num time como o Flamengo, que vive pressionado por títulos e atuações convincentes, ele pode ser a faísca que faltava.
E como se não bastasse tudo isso, o clube ainda conseguiu liberar alguns jogadores que não estavam nos planos e fazer caixa com eles. A venda do Gerson, por exemplo, gerou críticas em parte da torcida, mas financeiramente foi um negócio gigante. 160 milhões de reais por um jogador que não vinha sendo decisivo. E o Wesley? Outro exemplo de venda estratégica. Jovem, promissor, mas que oscilava demais. Foi vendido no auge da valorização. Flamengo soube a hora certa de vender, como fez no passado com Vinícius Júnior, Paquetá, Renier e outros. Esse tipo de operação não acontece por acaso. Tem planejamento, tem análise de mercado, tem scout, tem gente observando o movimento dos clubes da Europa, dos clubes da Arábia, dos emergentes. O Flamengo deixou de ser apenas um comprador. Hoje é um vendedor qualificado. E mais, sabe comprar com precisão. Sabe quando dizer sim, e sabe quando recusar uma proposta. Por isso o clube não entrou na loucura de trazer o Marcos Leonardo a qualquer custo. Teve calma. Sabia que a vontade do jogador era ir para o São Paulo, mas também sabia que o Al Ittihad poderia criar dificuldades. E criou. O negócio não saiu, o São Paulo ficou sem o reforço, e agora o jogador está encostado no mundo árabe. Resultado? Flamengo pode voltar em dezembro, pegar o mesmo jogador por um valor menor e sem concorrência forte. Esse tipo de movimento mostra a maturidade do clube no mercado. Em vez de agir com emoção, agiu com razão. E isso está cada vez mais presente no DNA da diretoria. Não tem mais aquela coisa de agir no impulso, de contratar só pelo nome ou pela pressão da torcida. O Flamengo hoje tem um projeto, e dentro dele, cada peça precisa se encaixar. Isso vale tanto para os reforços quanto para quem já está no elenco. E é por isso que o clube valoriza tanto a manutenção de peças importantes. É um equilíbrio delicado entre renovar o grupo e manter uma espinha dorsal vencedora. No meio de tudo isso, a torcida faz a diferença. A cobrança existe, claro. Mas a energia que vem das arquibancadas também empurra o time, influencia os bastidores e motiva até os garotos da base. O que se viu em Xerém foi só um exemplo. Os moleques sentiram o peso do manto, jogaram como gente grande e mostraram que tem personalidade. E isso vem de cima. Vem da cultura que o clube está criando, de competitividade, de responsabilidade, de saber o que representa vestir essa camisa. O Flamengo, hoje, é muito mais do que um time com bons jogadores. É um clube com projeto, com gestão, com ambição. E o melhor de tudo, está se preparando para o futuro sem esquecer do presente. O resultado financeiro dessa última janela mostra que é possível ser forte dentro de campo e organizado fora dele. O torcedor pode olhar para frente com confiança, sabendo que o Flamengo está sendo conduzido com responsabilidade, mas sem perder a ousadia que sempre fez parte da sua história. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada! O mundo do futebol brasileiro acordou hoje com uma notícia que promete sacudir os bastidores do esporte. Antony, um dos jogadores mais cobiçados da última década, está oficialmente de volta ao Brasil e terá seu destino no Flamengo. Fontes não confirmadas, mas altamente confiáveis, sugerem que o jogador, após períodos de negociações discretas e movimentações estratégicas entre agentes e clubes, decidiu romper com os ares europeus e retornar à terra natal. O rumor corre como pólvora nas redes sociais, gerando especulações sobre salários, contratos e possíveis bônus por desempenho. Alguns analistas afirmam que a chegada de Antony ao Flamengo pode transformar completamente o esquema tático da equipe, oferecendo novas possibilidades ofensivas que até então pareciam distantes. A torcida, obviamente, reage em clima de euforia, enquanto especialistas em transferências lembram que negociações desse porte envolvem não apenas valores astronômicos, mas também cláusulas complexas, bonificações por títulos e acordos de imagem. Nos bastidores, comenta-se que a diretoria rubro-negra trabalhou incansavelmente nos últimos meses para viabilizar esse retorno, costurando acordos com empresários e superando obstáculos logísticos e financeiros que poderiam ter inviabilizado a contratação.
Alguns jornais europeus, ainda que discretos, não conseguiram esconder a surpresa com a decisão repentina do jogador, reforçando que o Flamengo conseguiu um feito que muitos julgavam impossível. A expectativa é de que a estreia de Antony no Campeonato Brasileiro provoque uma repercussão gigantesca, tanto nas arquibancadas quanto na cobertura midiática, elevando o nível do Flamengo e reacendendo o debate sobre a competitividade nacional e o impacto de jogadores de renome no futebol local. No fundo, há quem diga que essa contratação não é apenas um reforço técnico, mas um movimento estratégico do clube para se consolidar como potência regional e, quem sabe, projetar uma presença mais consistente em competições internacionais. Enquanto os detalhes finais do contrato ainda circulam de forma sigilosa, a certeza é de que o burburinho sobre Antony promete não se dissipar tão cedo, alimentando discussões, debates e expectativas quase diárias entre torcedores e especialistas. A sensação que se tem é de que cada dia trará uma nova especulação, uma nova análise ou um comentário sobre como essa transferência pode impactar o cenário esportivo brasileiro e, consequentemente, a imagem do Flamengo no panorama mundial. A repercussão dessa notícia não poderia ser subestimada, pois Antony é um jogador cujo nome ecoa fortemente entre torcedores, jornalistas e analistas de futebol, e seu retorno ao Brasil representa muito mais do que uma simples transferência. É um evento que mexe com sentimentos, expectativas e estratégias. O Flamengo, por sua vez, se encontra no epicentro desse turbilhão, sendo elogiado e criticado em igual medida, com a imprensa esportiva explorando cada detalhe possível sobre salários, cláusulas contratuais e motivação do atleta. Rumores indicam que a diretoria rubro-negra planeja não apenas sua utilização em jogos estratégicos, mas também um envolvimento ativo em campanhas publicitárias e ações de marketing, aproveitando a visibilidade e o carisma de Antony. Alguns comentaristas destacam que essa contratação pode ter sido impulsionada por uma necessidade urgente de reforço no ataque, especialmente diante da pressão por resultados expressivos no Campeonato Brasileiro e nas competições internacionais. Enquanto outros levantam a possibilidade de que o jogador tenha buscado retornar ao país motivado por questões pessoais, como família e adaptação cultural. Entre clubes rivais, a notícia provoca reação imediata, com torcedores comentando a possível influência de Antony nos confrontos diretos e na disputa pelo título. O burburinho sobre o impacto tático do jogador no elenco é intenso. Especula-se que sua chegada permitirá maior fluidez ofensiva, triangulações mais rápidas e maior pressão sobre defesas adversárias, transformando o Flamengo em uma equipe ainda mais imprevisível e perigosa. Em termos de mercado, a transação também é vista como um marco. Muitos lembram que jogadores brasileiros de destaque raramente retornam tão rapidamente da Europa, especialmente em condições financeiras que beneficiem ambos os lados. A narrativa de bastidores também é rica, com relatos de reuniões em sigilo, negociações discretas e estratégias de convencimento que teriam durado meses, mostrando o comprometimento da diretoria em garantir a contratação. Enquanto isso, a torcida reage em redes sociais, fóruns e grupos de mensagens com uma mistura de euforia, ansiedade e expectativas altíssimas, criando um clima de antecipação que pode influenciar até mesmo o desempenho do atleta. Assim, a chegada de Antony ao Flamengo se transforma em um fenômeno que vai muito além do campo. É um burburinho que envolve paixão, estratégia, expectativa e o constante jogo de poder e influência que define o futebol moderno, prometendo movimentar torcedores e especialistas nos próximos meses. Nos corredores do Flamengo, a especulação sobre a chegada de Antony já se transformou em pauta diária, alimentando debate sobre o impacto que o jogador terá no equilíbrio do elenco, na escolha de titulares e na estratégia adotada pelo técnico. Há quem afirme, com base em informações de fontes próximas à diretoria, que a negociação envolveu não apenas valores exorbitantes, mas também concessões especiais, como flexibilidade de horários, planejamento de férias e participação em eventos de marketing que reforcem a imagem do atleta e do clube. O rumor é de que Antony poderá atuar em posições distintas no ataque, dependendo da formação utilizada, trazendo versatilidade e imprevisibilidade, além de potencializar o desempenho de companheiros como Bruno Henrique e Gabigol, o que poderia transformar o Flamengo em uma equipe mais letal e difícil de ser contida. Especialistas em futebol não param de analisar o impacto de sua chegada. Enquanto alguns acreditam que ele pode elevar o nível técnico do campeonato, outros levantam questões sobre adaptação, pressão e expectativa exagerada da torcida, que sempre se mostra impaciente com novos reforços.
A movimentação também mexe com o mercado de transferências, pois clubes rivais observam atentamente cada passo do Flamengo, ponderando como ajustar suas estratégias diante de uma equipe que agora conta com um talento internacional retornando ao Brasil. A mídia, por sua vez, explora cada detalhe, desde treinos até possíveis aparições públicas, alimentando o rumor e ampliando a narrativa de que o Flamengo conseguiu um verdadeiro golpe no mercado. Para os torcedores, a expectativa é quase palpável. Cada treino, cada comentário da diretoria ou do técnico, é interpretado como sinal de como Antony será utilizado e qual impacto terá em partidas decisivas. Internamente, comenta-se que o jogador demonstrou interesse em se integrar rapidamente, participando de treinos físicos, sessões de análise de jogos e estratégias de ataque, o que reforça a ideia de que sua chegada não é apenas um acontecimento midiático, mas um reforço funcional. E, nesse clima de burburinho, cada gesto, cada declaração e cada rumor contribuem para construir a narrativa de que Antony não apenas volta ao Brasil, mas retorna com a responsabilidade de ser protagonista, influenciando não apenas resultados, mas também a maneira como o Flamengo é percebido dentro e fora do país. Assim, o ambiente rubro-negro se transforma em um verdadeiro caldeirão de expectativas, debates e antecipação, tornando impossível ignorar a dimensão que a chegada de Antony representa. Enquanto a notícia corre, surgem especulações sobre o futuro imediato do Flamengo em competições nacionais e internacionais, considerando que a chegada de Antony pode alterar drasticamente a dinâmica da equipe. Alguns analistas afirmam que sua presença pode redefinir o estilo de jogo, permitindo maior domínio da posse de bola, transições mais rápidas e finalizações mais precisas, transformando partidas equilibradas em confrontos decididamente inclinados a favor do Flamengo. Entre torcedores, o clima é de expectativa e ansiedade, pois todos desejam ver o impacto imediato do jogador em campo, questionando quais mudanças táticas serão implementadas e como isso afetará jogadores já consolidados no elenco. O rumor também sugere que a diretoria planeja utilizar Antony em campanhas promocionais e de marketing, aumentando a visibilidade do clube e reforçando a conexão com a torcida, o que poderia gerar receita adicional e potencializar a imagem do Flamengo como um clube moderno e estratégico. Há quem especule, ainda, que a contratação do jogador seja um movimento antecipado para futuras competições internacionais, como a Libertadores, projetando o clube como candidato a títulos e consolidando sua presença em nível continental. Nos bastidores, comenta-se que negociações discretas entre agentes, representantes do clube e familiares do jogador foram decisivas para fechar o acordo, envolvendo cláusulas sigilosas, bonificações por metas e flexibilidade contratual que garantam tanto rendimento esportivo quanto satisfação pessoal. Além disso, rumores indicam que o Flamengo teria se adiantado em relação a outros clubes interessados, apresentando um projeto convincente e atraente, com um plano de carreira e visibilidade global para Antony. O burburinho continua a crescer à medida que torcedores discutem, nas redes sociais e em fóruns especializados, sobre os possíveis impactos do jogador em jogos decisivos, confrontos diretos e títulos importantes, criando um clima de fervor quase palpável. Especialistas lembram que, em situações como essa, a pressão sobre o atleta é enorme, e seu desempenho imediato será crucial para validar toda a estratégia da diretoria. No entanto, o consenso é de que a contratação de Antony é mais do que um simples reforço, é um sinal de ambição, planejamento e poder de influência, capaz de alterar significativamente o panorama do futebol brasileiro e aumentar a competitividade do Flamengo em todos os níveis. Assim, o burburinho sobre o jogador permanece constante, alimentando expectativas, debates e curiosidade, enquanto todos aguardam ansiosamente para ver se a promessa se concretiza dentro de campo. O impacto da notícia também se estende ao cenário midiático, pois cada veículo esportivo busca detalhes, declarações e análises sobre o retorno de Antony, transformando o rumor em pauta diária e impulsionando discussões sobre estratégia, valor técnico e projeção do Flamengo. Comentários em redes sociais multiplicam-se, com torcedores compartilhando vídeos de melhores momentos do jogador, memórias de sua trajetória internacional e debates sobre como ele poderá se encaixar no atual elenco. Alguns especialistas afirmam que a chegada de Antony pode alterar profundamente a percepção de adversários sobre o Flamengo, criando uma sensação de intimidação e respeito, enquanto outros sugerem que a pressão psicológica sobre o jogador será um fator determinante para seu sucesso imediato.
Nos bastidores, circulam histórias de reuniões sigilosas, propostas ajustadas em tempo real e negociações que teriam envolvido consultores jurídicos, agentes e familiares, mostrando a complexidade e a dimensão estratégica do negócio. A perspectiva de retorno de Anthony também gera expectativa sobre impacto financeiro. Ingressos, merchandising e direitos de transmissão podem sofrer aumento significativo, refletindo diretamente na economia do clube e no mercado esportivo nacional. Rumores indicam ainda que a diretoria do Flamengo planeja aproveitar a visibilidade do jogador em ações sociais, institucionais e campanhas de responsabilidade, reforçando a imagem de um clube moderno, engajado e ambicioso. Entre torcedores, a empolgação é evidente, mas há também cautela, com discussões sobre adaptação, pressão e como a equipe vai lidar com a integração do atleta em um elenco já consolidado. Em suma, a notícia de Anthony retornar ao Brasil e fechar com o Flamengo não é apenas um rumor passageiro, mas um verdadeiro fenômeno esportivo que promete gerar repercussão, debates e expectativas constantes, consolidando a narrativa de que o futebol brasileiro vive um momento de intensidade e movimentação sem precedentes, onde transferências desse calibre transformam a percepção de clubes, jogadores e torcedores em escala nacional e internacional, mantendo o clima de burburinho ativo e alimentando a imaginação de todos os envolvidos direta ou indiretamente nesse cenário vibrante e eletrizante. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!